bem-vindos ao De Fato. Alguns dos melhores criminosos do mundo não se safam de seus crimes porque são muito espertos e não são pegos, mas porque eles são capazes de convencer as pessoas de que são totalmente inocentes. Por exemplo, um agente duplo da CIA, Robert Hansen, foi capaz de vencer um detector de mentiras 4 vezes. Bem, recentemente, um agente da NSA revelou as maneiras de vencer um detector de mentiras. Todas essas dicas são totalmente reais e funcionam, portanto, se você for um criminoso, pare de assistir ao vídeo agora mesmo. No vídeo de hoje, vamos ver como vencer um detector de mentiras. Mas antes que eu seja preso por revelar esse segredo, por que você não se inscreve no canal e ativa as notificações? Imagine o seguinte, você está sentado na sala de interrogatório em uma cadeira confortável, com 2 tiras enroladas no peito e metal cobrindo as pontas dos dedos. Você também terá um manguito de pressão arterial pendurado em seu braço. Haverá um fio que leva a uma caixa que está enviando dados para um laptop. Essa é a configuração exata de um polígrafo ou detector de mentiras. Então, como você pode vencê-lo? Bem, o primeiro passo é entender como o polígrafo funciona. Apesar do nome, os detectores de mentiras não detectam exatamente mentiras, mas o que eles fazem é rastrear as alterações psicológicas em seu corpo. Isso inclui a pressão arterial, o pulso, a respiração e a transpiração. Quando você mente, essas coisas mudam de uma determinada maneira, e o polígrafo é capaz de detectar isso. A primeira coisa que você não deve fazer é pensar demais ou se preocupar com o teste. Se você passar muito tempo se preocupando, isso poderá distorcer o teste a seu favor. Mas a primeira dica principal é deixar-se levar pelo nervosismo. Pense nisso. Durante um teste com detector de mentiras, não se espera que ninguém esteja totalmente calmo. E muitas vezes, se você estiver calmo demais, isso pode ser um sinal de alerta. Portanto, permita-se ficar um pouco nervoso enquanto estiver fazendo o teste. Mesmo que esteja dizendo a verdade, as linhas do detector de mentiras nunca serão planas e suaves. Na verdade, é bom ter certeza de que você está nervoso com todas as respostas, mesmo as menores. Isso fará com que você pareça muito mais verdadeiro no teste do polígrafo. Um delator da NSA, chamado Russell Tice, também deu uma ótima dica sobre os testes de detector de mentiras. Ele disse que a NSA costumava fazer um teste de detector de mentiras nele e em outros agentes. Isso permitia que a NSA obtivesse informações pessoais sobre os agentes para chantageá-los e obrigá-los a fazer coisas ilegais. Mas ele disse que inventou um truque para vencer o teste. Sempre que mentia, ele mordia a língua com força enquanto o fazia. Isso desencadeava outras reações psicológicas em seu corpo. Isso fazia com que a agulha voasse por todos os lados, fazendo com que o teste pensasse que o indivíduo era uma pessoa muito nervosa e que tinha uma forte reação física ao mentir. Ele fazia isso quando mentiam no pré-teste, por exemplo, antes do teste principal. Eles diziam coisas como: você já roubou dinheiro? Você já trapaceou em um teste? A maioria das pessoas já fez essas coisas. Portanto, esperam que você minta. E o mesmo acontece em muitos testes com detectores de mentiras. Por exemplo, nos testes da polícia, antes das perguntas propriamente ditas, eles fazem esse tipo de pergunta para ver como você lida com a mentira. Portanto, ao morder a língua com força, você faz com que eles pensem que você está muito nervoso, quando na verdade está apenas normal ou calmo. Ele também deu outra dica, que é sonhar acordado. Ele disse para pensar em uma noite quente de verão ou em beber uma cerveja, qualquer coisa que o acalme. Pense nisso. Isso basicamente os desorienta e o deixa muito, muito calmo. Se fizer isso, a agulha pode se mover um pouco porque você está mentindo, mas não muito. E como você já os convenceu de que está nervoso, principalmente com a técnica de morder a língua, essa pequena reação não os alertará. Entrei em contato com a NSA para saber o que eles tinham a dizer sobre isso, mas não me responderam a tempo. No entanto, de acordo com pessoas internas, a NSA ainda usa testes de polígrafo com muita frequência. Outra boa dica para vencer um teste de polígrafo é falar a verdade. Se você realmente não tiver nada a esconder ou de que se envergonhar, diga a verdade. Às vezes, pessoas inocentes podem ser consideradas culpadas simplesmente porque estão muito nervosas. Portanto, se você realmente não tem nada a esconder, diga a verdade e a agulha não se moverá. Além de morder a língua, você também pode fazer um problema difícil de matemática em sua cabeça. Por exemplo, tente dividir 468 por 9. Isso fará com que sua frequência cardíaca e sua transpiração aumentem. Mas lembre-se, faça isso somente com as questões de controle. Essas são as que são feitas no início do teste, como: você já mentiu para seus pais? Eles esperam que você irá mentir, portanto você pode manipular o teste, fazendo com que pensem que você está muito nervoso ao responder a essa pergunta. Algumas pessoas também fazem outros truques que são muito fáceis de serem pegos. Portanto, você não deve fazer isso. Por exemplo, algumas pessoas colocam taxinhas em seus sapatos. Em seguida, quando lhes é feita uma pergunta de controle, elas pisam no pino para que o corpo se assuste. Entretanto, muitos testadores perceberam isso e agora pedem que você tire os sapatos antes do teste. Morder a língua é bom porque, na maioria das vezes, o examinador não consegue ver o que está acontecendo dentro da sua boca, mas ele pode ver coisas como você se beliscar ou contrair um músculo. Portanto, evite fazer isso. É assim que os testes de polígrafo ou detector de mentiras funcionam e como você pode vencê-los. Lembre-se, só faça isso se alguém estiver tentando fazer um teste
teste de detector de mentiras em você ilegalmente. Por exemplo, alguns policiais foram pegos fazendo testes de detector de mentiras em seus funcionários. Na verdade, isso é ilegal e, como funcionário, você pode recusar. Mas se você se encontrar em uma situação complicada e achar que está sendo enganado, poderá usar essas dicas. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Mas antes de ir embora, me diz aí, se você já teve que fazer um teste de detector de mentiras? Se vocês quiserem mais vídeos incríveis, o canal está cheio deles. Como sempre, obrigado por assistir. Deixe um like se tiver gostado. E, se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se no De Fato.